imagem, pô. Então, boa noite. Vamos falar um pouco sobre o hypervisor da VMware, que virtualiza o hardware físico. Então, ele trabalha antes do sistema operacional que nós estamos habituados no dia a dia. Então, no dia a dia, nós temos o hardware, em cima nós temos o sistema operacional, e em cima do sistema operacional, as diversas aplicações rodando nele. Como que funciona o hypervisor? Ele virtualiza o sistema operacional, ou ele virtualiza o hardware para o sistema operacional. Então nós vamos ter uma camada de hardware, em seguida nós vamos ter o SXV, o hypervisor. Na próxima camada nós podemos ter mais que um sistema operacional startado simultaneamente na mesma máquina. Então, vamos supor aqui que nós temos duas máquinas aqui. Naturalmente, para ter dois sistemas operacionais finais, a gente ia precisar de dois hardware físicos trabalhando para funcionar, né? Nesse modelo não, então tem economia de energia, economia de recurso, e aqui dentro ele pode fazer load balance dos recursos físicos da máquina. E aqui seria, no final, as aplicações de cada sistema operacional. Então aqui nós poderíamos ter aqui a gente poderia ter aqui é a camada do e aqui é o hardware propriamente dito. Então aqui no Windows a gente pode ter um software rodando aqui, vamos ter um domain controller. E aqui o serviço IE. No Linux a gente pode ter um sistema, um Samba, para provisionar arquivos compartilhados, e um Squid proxy para filtrar os acessos. Então, os dois sistemas operacionais diferentes estariam startados simultaneamente. Vamos lá. Para isso, nós temos uma versão gratuita do SXV. Gratuita, entretanto, com limitações, claro, né? Então, aqui nesse site, depois de logado, fazer o cadastro gratuito no site da VMware, nesse link, a versão 7 não está disponível nesse modelo, né, limitado de utilização. Até a versão 6.7 que eu identifiquei, você consegue fazer o download. Então você vai fazer o download do arquivo ISO, pode queimar num DVD, CD, né? Ou pode fazer um pendrive bootável e subir na máquina. E quanto às limitações desse hardware, tem um site aqui que fala bem as limitações do sistema, né? do hypervisor. Quais são as limitações? Primeira coisa, não vai ter suporte, a não ser, claro, fóruns e tudo mais, que para a versão free. Você não tem um suporte direto da equipe da VMware. A VMware existe um gerenciador de todas as máquinas virtuais, onde você pode fazer cluster de máquinas físicas diferentes, fazer load balance e toda essa questão que chama vCenter na VMware. A versão free você não consegue adicionar esse host a um vCenter. Duas CPUs físicas por host, e no máximo dessas CPUs físicas você pode ter no máximo 8 cores por VM, né? O número de cores por CPU é ilimitado, então, desculpa, não é cores, né? Aqui. São virtual CPUs, então você tem duas CPUs físicas e você pode emular ainda 8 virtual CPUs por VM. Nessas virtual CPUs você pode ter cores ilimitados por CPU, e a memória desse host também pode ser limitada. Então, se você sabe que não vai utilizar a memória física, mas o hardware, o software naquele momento está pedindo,
só para passar por configuração algo do tipo, então pode ser uma saída, né? Claro, a versão free tem a mesma limitação da versão full, que é se você não coloca um serial key após 60 dias, as máquinas não sobem, para de funcionar, anti-file, né? A versão free, quando você configurar a versão free sem, sem o licenciamento, sem colocar serial key, ele vai funcionar como uma versão full, então você trial de 60 dias da versão full. Até você trabalhar, não, até você colocar serial key, não vai estar limitado nada disso. Depois que você colocar a versão free, você vai conseguir utilizar todo o software ilimitadamente de acordo com essa limitação. Então, para ambientes menores, né, a virtualização até para a empresa pode ser essa virtualização gratuita pode ser uma entrada para uma nuvem interna da empresa, para otimizar o hardware, a utilização do hardware, né? Às vezes você tem um file server que utiliza muita taxa de leitura escrita em disco, mas memória RAM e CPU fica subutilizada no hardware. Então, dessa forma, você pode compartilhar melhor os recursos da máquina. Aqui, junto com um link, né, aqui de download. Aqui acima aparece a serial key que você pode utilizar. E abaixo as outras versões, né, que tem do SXV. Eu acredito que para entrada nesse ambiente de virtualização é mais isso. Sempre tomar cuidado com as placas de rede, principalmente, né? Tentar utilizar hardware Intel, placas de rede de preferência Intel ou Realtek, que são bem compatíveis com FXV. Se não, ainda existe a opção mais avançada de inserir drivers já compilados com auxílio de uma ferramenta externa dentro da imagem ISO e assim fazer ele ser compatível com o seu hardware físico, né? Fazer com que ele tenha comunicação com a rede, identifique um componente específico do hardware ali. Eu acho que é isso, os meninos vão poder falar um pouquinho mais sobre isso. Opa, vou compartilhar minha tela aqui. Tá conseguindo ver? Sim. Sim. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a certificação da Cisco do CCNA, que é uma base bem sólida sobre redes. Então, começando aqui, esse é o site oficial da Cisco, e aqui tem um overview do que é o CCNA, e aqui fala um pouco mais sobre a carreira de redes. Então, esse curso do CCNA ele vai abranger todos os profissionais aí que foram interessados na carreira de TI. O curso é composto por diversos laboratórios, tem vídeos e vai ter bastante leitura. Ao fim do curso técnico, né, o aluno vai estar aí capacitado para verificar aí os protocolos de PV4 e PV6 no nível de troubleshoot. Esse curso da Cisco, ele vai te preparar aqui para o exame 200 ao 301, né? Essa numeração aqui vai mudar conforme o curso que o aluno for fazer, né? Tem o CCNA aí para segurança, redes e todo um grande leque. Aqui ele fala um pouco da duração do curso. Isso aqui vai variar muito de turma para turma, dependendo de onde você for fazer o curso.
Então aqui tem os principais benefícios, né, que são as habilidades que você vai adquirir, que é de instalar, configurar e operar uma pequena e uma média, uma pequena e média rede, né, de uma empresa. Então que você vai esperar, né, que você passe no exame 200 ou 301 do seu CNA. E aqui ele fala para quem serve, né, para quem é o público, né, público-alvo desse curso. Então, geralmente aí vai ser para o pessoal de helpdesk que está começando na área, um suporte mais avançado, digamos um júnior para pleno, e aí os administradores de redes mesmo, o pessoal que pega os problemas maiores e tudo mais. O curso abrange as áreas de rede, segurança e automação. E aqui a Cisco dá um overview passando das tecnologias que vai ter no curso. Então, eu vou passar aqui nas principais. Então, uma das principais é uma LAN, para você fazer a configuração básica aí de uma pequena rede. Os protocolos que vão envolver aí modelo OS e TCP/IP, né, todas as camadas. Principal, instalação e configuração de um switch, né, desde a parte do console até as configurações globais. Aí um pouco de troubleshoot para você resolver alguns problemas comuns relacionados ao endereçamento do IPv4. Ele vai falar um pouco sobre o IPv6, que vem para substituir o IPv4, não agora, né, no futuro próximo. Fala também sobre as VLANs, que são redes virtuais de uma rede local. Ela é lógica. Aí ele vai falar também um pouco sobre os protocolos de roteamento, né? Você tem o SPF, né? Aqui ele vai falar também sobre o EGRP, os protocolos de spanning tree, que é para evitar um loop na sua rede entre switches. Se você tiver redundância entre switches, você tem que habilitar o spanning tree para não ter loop de dados. O link aggregation, que é você tornar dois cabos em um para fazer o tráfego. Então, se um cabo der problema, você ainda tem todo o tráfego percorrendo no outro cabo. A redundância no Layer 3 tem redes, então é você ter aí a sua rede fazendo roteamentos por diferentes IPs. Tem ACLs, que é relacionado à parte de firewall, então você consegue criar as regras, né, o que pode trafegar na sua rede, o que o equipamento pode receber, o que não pode. DHCP, é um protocolo para enviar IP automático para as máquinas. NAT, que é a conversão de IP público para IP privado. O QoS é qualidade de serviço, então se você tem na sua rede muito tráfego de vídeo e de e-mails, você pode dar prioridade para os vídeos, né? Dependendo, ou você dá prioridade para os e-mails, aí, dependendo da área da empresa. Basicamente é isso, esses são os pontos principais, né? Claro que tem muito mais coisas, mas esses são os pontos principais, os mais difíceis. Para você fazer um curso desse, a Cisco recomenda alguns pré-requisitos, que é você ter pelo menos uma base de endereçamento IP, algumas habilidades com a internet, saber utilizar um sistema operacional, aí o Windows e Linux, enfim. Complementando um pouco, a Cisco libera um caderninho, né, de estudo. Eles têm uma plataforma toda para estudo, que é o NetAcad. NetAcad. E assim, parece ser uma prova de entrada, mas ela é uma prova bem complicada. Você precisa ter 80, se eu não me engano, acho que é 85% de Aprovação. aproveitamento da prova. E
Mas assim, ela é a certificação de entrada. Com ela, muitos profissionais da área já falam, com ela você sempre consegue trabalho. Ela é muito bem vista no mercado. E o Jorlan vai falar mais alguma coisa? Não, Porque eu, pode continuar aí. ahn, eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo? Ainda Sim. não. Não. E agora? Agora foi. Sim. Beleza. Esse daqui, ele é um simulador barra emulador que se chama EVE. Por que que ele existe, né? Esses equipamentos, roteadores, suítes, eles são equipamentos que são caros, né? É difícil você ter uma pessoa que tem um desse porte, por exemplo, da Cisco em casa. Então, para você treinar e para você melhorar suas habilidades nele, existem esses emuladores, simuladores. A Cisco tem um que ele é o Packet Tracer, só que ele é mais em nível de CCNA, então ele tem algumas limitações e tal. Esse daqui, ele já é bem mais completo, ele é um emulador chamado EVE, e você consegue fazer, tipo, topologias gigantescas nele, e o que é muito bom nele é que, por exemplo, se eu abrir um PC aqui, ele abre via HTML, entendeu? Então você consegue, tipo, dar um comando, você consegue fazer tudo via web. E isso é muito interessante e inovador, assim, e ajuda muito na hora de você estudar e criar seus laboratórios. Aqui a gente fez um laboratório bem simples, a gente tem 3 redes, assim, e a gente só tentou fazer com que elas se comunicassem. Se você pegar aqui, tem esse PC1, que é o que eu tô, se eu dou um show nele, ele mostra que ele tá com um IP final 10, apontando pro Gateway 10.1, que seria o meu roteador aqui. Ele passa por esse switch aqui, mas só na camada 2. Então, se eu der um ping, você vê que eu consigo pingar meu gateway. E o que a gente tentou trazer nessa pequena topologia foi apenas ter 3 redes e conseguir se comunicar entre elas. Então eu tenho esse aqui que é o PC3, que ele está com um IP final 10 também. Só que a rede dele é 20. Então é o 92, 68, 20, 10. E eu consigo pingar ele, onde ele faz todo esse caminho aqui. Ele passa pelo switch, vai pelo roteador. No roteador 1 ele vai para o 2. Do 2 ele passa para o switch e chega no PC3. Esse aqui é o roteador 1. Se eu dar um show ARP aqui, ele mostra toda a tabela ARP que ele tem, então ele conhece. Ele é esse cara e ele conhece esse cara através dessa interface. Então, essa foi uma pequena topologia que a gente criou apenas para mostrar essa comunicação. E basicamente é isso. Jorlan, Josimar, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, é só isso mesmo. E eu acredito que seja o suficiente para a gente finalizar esse overview entre redes e virtualização de entrada, né? Esse mercado tão abrangente aí. Valeu, galera. Muito obrigado.